Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Nos ensina a melhor forma de viver esse mundo. Vocês podem inclusive marcar essas leituras para retomar em casa, porque aqui eu defino como um caminho para uma vida livre e feliz, essa existência aqui. Nessa liturgia foi colocada as leituras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do Evangelho, para nos mostrar o verdadeiro caminho. Eu vou começar pelo primeiro versículo do Salmo, que a gente escutou, mas eu quero retomar esse primeiro versículo do Salmo, que fiz desse versículo uma forma de viver, uma filosofia de vida. Diz o seguinte, o salmista: Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Esse versículo vai nos ensinar o que significa contar os nossos dias. Eu faço da seguinte forma: contar os nossos dias é saber que a nossa existência é passageira, que a nossa existência é breve. Contar os dias é dizer isso para si mesmo, porque às vezes a gente esquece que um dia a gente vai deixar de existir nesse mundo. Eu às vezes olho para o espelho e digo: meu amigo, você vai morrer. Parece meio trágico, meio forte, mas não. Para mim é libertação e caminho de simplicidade. Nesse tempo parece
Estranho porque a gente fala pouco disso, mas na Idade Média, os monges, quando você ia cumprimentar um monge, não sei se você já viu isso, quando você ia cumprimentar um monge na Idade Média, ele não dizia, olá, como vai, tudo bem? Não dizia isso, ele dizia, recorda-te que deves morrer. Aí pega na sua mão, passa. Recorda-te que deves morrer. Ele dizia assim, agora eu não consigo ir mais hoje em dia. Mas a saudação na Idade Média era essa, fantástica. Quando eu fizer isso com você, não estranhe não. Eu vou olhar para você e dizer, olá, tudo bem, recorda que deve morrer. Porque às vezes a gente esquece disso. E eu descobri justamente isso que a gente esquece, o caminho do desapego e da simplicidade. Quando eu falo isso para mim mesmo, e aí eu, durante o meu dia, muitas coisas elas ficam pequenas, muitas coisas elas passam a não ter o peso de forma costumeira a gente dá. Se o grande bem da minha vida, que é a própria vida, eu vou deixar de ter, imagina outras coisas. Aí eu já não vou ficar brigando por besteira, eu já não vou ficar trabalhando a vida dos outros por pouca coisa, não vou viver os apegos violentos, as paixões desse mundo, porque eu passo a valorizar o que realmente faz sentido nessa existência, o que realmente nos dá prazer de viver. Aí eu vou valorizar o quê? Ao invés das intrigas, eu vou valorizar as amizades, a união. Ao invés das paixões desordenadas, eu chamo paixões desordenadas, eu vou viver um amor plenamente. Então, o caminho quando a gente reconhece, sabe, contar os nossos dias, alcançar a sabedoria, como diz, dai ao nosso coração sabedoria. E na primeira leitura, o que o livro da sabedoria nos diz orei e foi-me dada a potência, supliquei e veio a mim o Espírito da sabedoria. Quem recebe o Espírito da sabedoria nessa vida é porque já conseguiu superar o apego. O apego é a fonte de todos os sofrimentos. Se você fizer uma lista, você sempre um dia faz uma lista e veja quais são os frutos dos seus sofrimentos. Muitos deles virão do apego que a gente tem. Apego às coisas. Quando a gente se apega às coisas, a gente é possuído pelas coisas. Apego às pessoas é quando a gente quer possuí-las. Então, o apego nos leva a ser possuído pelas coisas e nos leva a querer possuir as pessoas. Isso é dramático. Isso traz sofrimento. Porque se você deixa de ter as coisas, o sofrimento vai ser. Se você tem um par de brincos que ama tanto, aí sumiram os brincos, como é que vai ser? Sofrimento. Porque você era tão absorvido por aquilo, ou então a caneca do papai também pode ser. Tanto estima, tanto apego que quebrou, aí a briga foi violenta dentro de casa. E assim, para dar alguns exemplos, nosso time de futebol, quanto apego, às vezes eu vejo muito exagero. Tem aqui os dirigentes do Vitória, do Bahia, às vezes o da lição escutando, o que acontece? Às vezes exagero demais, coração dispara, tem que tomar calmante, água com açúcar, e
as coisas desse mundo não podem nos levar a esse desespero, né? Dessa forma. Como eu disse, o apego é fonte de sofrimentos. E aí, quando a gente consegue se libertar, a gente consegue vivenciar o amor, a tranquilidade, a serenidade, a paz. Eu, na minha vida, quando decidi ser padre, uma das coisas que falou muito ao meu coração foi essa. Chegou um momento na minha vida, quando eu tinha 20 anos de idade, que, meu Deus, o que faz sentido nessa vida? Tinha muitas possibilidades. Estava cursando direito na faculdade, mas eu parei de que vale a pena realmente essa existência. Poucas coisas. Então eu quero viver ao máximo aquilo que vale a pena. E o caminho está na carta aos Hebreus, ele escutou a palavra de Deus, é viva, é eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Então, o caminho é a palavra. A palavra é a força que nos leva ao desapego, a superar essas paixões, esses apegos, para nos relacionar de forma equilibrada e madura com tudo. Nós não estamos dizendo que devemos abandonar todas as coisas, não. Se relacione com aquilo que você tem de forma madura, equilibrada. É isso. Se relacione com as pessoas, deixando-as livres, amando-as e tendo prazer na presença delas, mas elas são livres. Quantas vidas estão arruinadas porque uns se intrometem na vida dos outros, às vezes os pais na vida dos filhos. Os filhos saem de casa, mas os pais estão lá querendo controlar tudo, disfarçado de cuidado. É o cuidado. A mãe quer o melhor para o filho, então cuida, mas está massacrando. O filho já está casado, já está em casa, mas fica ali, até educando os filhos de forma errada. Não é desse jeito, é de outro jeito. Deixa. Você também um dia saiu de casa, agora deixa o seu filho também sair de casa, viver e aprender sozinho. Acontece muito isso. É fruto do apego. Fruto do apego, essas consequências. E aí no Evangelho Jesus Cristo dá a grande lição ao jovem muito rico que fazia tudo direito, mas lhe faltava algo. E Jesus Cristo disse para ele: vende tudo e tens, dá aos pobres. Ou seja, partilha e passa a ver o próximo na sua vida, porque até então ele era um egoísta. Então nessa vida nós devemos buscar o desapego na vivência da palavra, buscando a sabedoria, junto com as pessoas. As pessoas, a partilha e a fraternidade nos dá maturidade. Para concluir, aqui está o caminho. Busque a sabedoria, que vale muito mais do que qualquer coisa dessa vida. Por meio da palavra de Deus, vivendo desapego, contando com as pessoas. Aqui está, o que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta manhã. Faça isso e serás feliz. Viva isso, terás serenidade e paz. E dormirás todos os dias com tranquilidade. Eu posso garantir para vocês. Posso garantir que aqui está a verdade. E quem conseguir, por isso eu digo, marque essas leituras, leva para casa, dá mais uma meditada, olha um pouco, para que vocês façam uma forma de viver. E tenham a coragem de olhar para o espelho e dizer: meu amigo, minha amiga, você vai morrer. E aí você vai ser mais simples, mais humilde. Você vai ser: nossa, eu sou mortal. Eu sou mortal igual a todo mundo. Eu sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor que eu. A gente se iguala à possibilidade de morrer. E a vida fica mais feliz porque você aproveita mais. Então, vamos fechar os nossos olhos assim sentados. Pedir a graça que essa palavra penetre em você, penetre na alma, e
seguir. Quero seguir os teus ensinamentos. E quero ajudar outras pessoas a viver esses ensinamentos.